Imagine caminhar por um palácio iluminado por tochas, mármores polidos refletindo o fogo tremeluzente, estátuas de deuses observando em silêncio. E no centro de tudo isso, um homem com o poder absoluto de decidir quem vive e quem morre com um simples gesto de mão. Roma já tinha visto imperadores cruéis, generais implacáveis, governantes vaidosos. Mas, quando o nome Calígula começou a ecoar pelos corredores do império, até os soldados mais experientes aprenderam uma nova forma de medo. Porque ele não era apenas cruel. Ele era imprevisível. E um tirano imprevisível é pior que qualquer guerra. Você está prestes a entrar na mente de um dos homens mais temidos da história. Um imperador que transformou banquetes em cenários de terror, palácios em prisões invisíveis, e o próprio título de César em algo quase demoníaco. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir 5 crimes imperdoáveis de Calígula. Crimes que fizeram senadores tremerem em silêncio, famílias inteiras sumirem da noite para o dia, e até os deuses de mármore parecerem observá-lo com desprezo. Não são lendas vagas, são relatos históricos, descritos por escritores da própria época, como Suetônio e John Cássio, que tentaram registrar aquilo que, na verdade, muitos preferiam esquecer. Mas o que ninguém te contou é como esses crimes foram mais do que simples atos de violência. Eles foram performances calculadas, espetáculos de humilhação pública, onde o medo era a principal moeda de poder. Porque Calígula não queria apenas governar Roma. Ele queria brincar com ela, dobrá-la, quebrar o orgulho de generais, nobres, sacerdotes. E se pudesse, talvez até dos próprios deuses. E é aqui que essa história fica ainda mais sombria. Quanto mais poder ele tinha, mais real se tornava a sensação de que Roma inteira era apenas um brinquedo em suas mãos doentes. Se você gosta de histórias reais em que a linha entre loucura e poder desaparece, fica comigo até o final deste vídeo. O que você vai ouvir aqui não é para estômagos fracos. São fatos que muitos livros resumem em uma frase, mas que, quando olhados de perto, revelam um império em colapso emocional, vivendo sob o comando de um homem que ria enquanto destruía vidas. Então já deixa o like agora, porque isso ajuda esse tipo de conteúdo sério e histórico a chegar a mais pessoas. Comenta também o que você faria se vivesse em Roma sob o governo de alguém assim. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, porque hoje você vai atravessar a fronteira entre a história e o pesadelo. Quando a fumaça do tempo se afasta, o que sobra de Calígula não é apenas o monstro que os livros descrevem, mas um garoto criado dentro de um teatro de sangue e poder. Ele nasceu como Gaio Júlio César Germânico, filho de um general amado pelo exército germânico, e de uma mãe forte e orgulhosa, Agripina, que não sabia que estava criando um futuro deus, ou um futuro pesadelo. O apelido Calígula veio dos soldados, que se divertiam vendo o menino correndo pelo acampamento, com minúsculas sandálias militares, as Caligae. Era quase uma mascote do exército romano. Ninguém imaginava que aquele menino sorridente um dia faria até os legionários tremem só de ouvir seu nome. Mas, nos bastidores da infância de Calígula, Roma já estava doente. Intrigas, envenenamentos, acusações falsas. Seu pai, Germânico, morreu de forma suspeita, longe de Roma, em circunstâncias que até hoje levantam dúvidas de envenenamento. Sua mãe passou de respeitada a perseguida. Seus irmãos, foram sendo acusados de conspirar contra o imperador Tibério. A família que representava a esperança para o povo foi sendo triturada como se o próprio império tivesse decidido devorar seus herdeiros. E Calígula, o menino, cresceu assistindo tudo isso. Viu parentes sumirem. Viu o medo virar regra. Viu que, em Roma, sobreviver significava aprender a sorrir, enquanto apertava o punho por dentro. Quando Tibério envelheceu, isolado em sua residência na ilha de Capri, a paranoia já dominava o trono. Ele mandava matar senadores, nobres, qualquer um que parecesse ameaça, e nesse cenário, Calígula foi levado para perto do imperador, não como neto querido, mas como possível sucessor, e ao mesmo tempo, potencial inimigo. Alguns historiadores contam que ele aprendeu ali a arte de usar máscaras. De dia, um jovem dócil, obediente, aparentemente inofensivo. De noite,
assistia em silêncio às crueldades e perversões que aconteciam no círculo restrito de Tibério. Dizem que, mais de uma vez, alguém murmurou que Tibério estava criando uma cobra em seu próprio peito. Talvez ele estivesse apenas regando a semente do que viria depois. Quando Tibério morreu, em 37 d.C., Roma explodiu em alegria. O jovem Calígula, com cerca de 24 anos, assumiu o trono como um herói esperado. O povo o saudou nas ruas, as multidões o aclamavam, as moedas começaram a trazer seu rosto, e por um breve instante, parecia que o império tinha encontrado um novo começo. Ele libertou presos políticos, fez funerais honrosos, distribuiu recompensas. Os primeiros meses do seu governo foram quase um sonho. Depois de anos de terror com Tibério, Calígula surgiu como um sol depois de um inverno prolongado. Mas todo sol, quando é forte demais, também começa a queimar. O que quase ninguém imaginava é que por trás daquele sorriso jovem, alguma coisa já estava quebrada. Alguns autores antigos falam de uma doença grave que ele teve pouco depois de assumir o poder, como uma febre que o deixou à beira da morte. Outros sugerem que esse foi o ponto em que algo na mente dele se distorceu de vez. A verdade é que, pouco a pouco, o imperador adorado começou a se olhar no espelho e enxergar um Deus. E quando um homem cercado de poder absoluto acredita ser mais do que humano, tudo ao redor vira objeto, corpo, brinquedo. Roma inteira, para ele, virou palco. Quando o povo de Roma olhava para o palácio imperial, via mármore, ouro, colunas imponentes, guardas com armaduras reluzentes. Mas, por trás dessas paredes, perfeitas, começava a se formar o primeiro grande crime imperdoável de Calígula: transformar a própria ideia de vida humana em algo descartável. No início, ainda havia uma certa calma aparente. As ruas estavam cheias, os mercados funcionavam, os teatros ecoavam risadas. O povo acreditava ter encontrado um imperador jovem, generoso, quase um presente dos deuses depois dos anos sombrios com Tibério. Era como se Roma respirasse aliviada, sem saber que esse ar tranquilo era apenas o silêncio que precede a tempestade. A tensão começou em sussurros. Um comerciante dizia que um conhecido havia desaparecido depois de fazer uma piada sobre impostos. Um senador cochichava que uma frase mal interpretada na frente do imperador poderia significar o fim de toda uma linhagem. Aos poucos, as pessoas começaram a perceber que algo tinha mudado no olhar de Calígula. Ele assistia a tudo com uma curiosidade fria, quase infantil, como se testasse até onde poderia ir. Segundo relatos antigos, bastava alguém hesitar ao falar com ele, demonstrar medo, baixar demais a cabeça. E o imperador marcava, por dentro, aquele rosto. Não como cidadão, mas como possível vítima. Há histórias que contam que ele transformou execuções em entretenimento pessoal. Em certa ocasião, em meio a um espetáculo no anfiteatro, as feras que devoravam condenados estavam ficando sem prisioneiros para o show. Em vez de encerrar a apresentação, Calígula teria ordenado que alguns espectadores das primeiras fileiras fossem jogados na arena apenas para manter o espetáculo. Pensa nisso por um segundo. Você paga para assistir a um entretenimento público. Senta-se perto do imperador, achando que aquele é lugar de honra. E, de repente, descobre que estar perto dele é estar perto da morte. A fronteira entre público e condenado desaparece. O povo não é mais povo. É estoque. O que ninguém via com clareza, mas todos sentiam, era o medo crescendo como uma sombra por trás de cada gesto do imperador. Ele ria, conversava, fazia piadas. E, no meio de um banquete, escolhia alguém na mesa, olhava fixamente e, diante de todos, dava uma ordem seca, casual. A pessoa era levada, não raro, direto para o fim. Críticos, opositores, desafetos, mas também inocentes, servos, até pessoas que tinham apenas a infelicidade de estar no lugar errado, na hora errada. Segundo Suetônio, Calígula tinha prazer em repetir que tinha o poder de fazer qualquer um respirar hoje e não respirar amanhã. Era o poder levado ao extremo da crueldade. O alívio, para quem vivia naquela época, não vinha de justiça, leis ou proteção. Vinha da sorte.
As pessoas passaram a agradecer não por direitos, mas por não terem sido escolhidas. A sensação de segurança deixou de existir. E é aqui que está o crime principal desse primeiro ato. Calígula não só matou pessoas. Ele matou a ideia de que um cidadão romano, por mais simples que fosse, tinha algum valor diante do trono. Quando a vida se torna moeda para diversão, o império treme por dentro. E ainda assim, o pior estava só começando. Porque se ele podia brincar assim com o sangue, o que impediria Calígula de brincar também com a honra, com os lares, com os laços mais íntimos das famílias de Roma? E foi exatamente aí que a crueldade mudou de forma. Se no primeiro crime Calígula mostrou que podia arrancar vidas como quem apaga uma vela, no segundo ele provou algo ainda mais corrosivo. Ele podia arrancar a dignidade e deixar a vítima viva tempo suficiente para sentir cada segundo. Porque em Roma, morrer era trágico. Mas ser exposto, ridicularizado e quebrado diante de todos, era uma morte lenta, social, espiritual. E Calígula descobriu que essa dor tinha um sabor especial. Ela contaminava a cidade inteira, como um veneno invisível. No começo, parecia apenas mais um capricho imperial. Convites para banquetes no palácio, noites com vinho importado, música, perfumes fortes no ar, candelabros derramando luz dourada sobre rostos tensos. Os nobres iam por que não ir. Era perigoso. Os senadores sorriam porque não sorrir era pior. E Calígula, no centro, observava. Ele não estava apenas jantando com eles. Estava estudando o medo, como um menino que puxa as patas de um inseto para ver até onde ele ainda se move. A tensão começava quando o imperador decidia que alguém ali precisava ser lembrado do seu lugar. Às vezes, ele mandava chamar um senador respeitado. Um homem que havia comandado tropas, administrado províncias, carregado o peso de Roma nos ombros, e, diante de todos, obrigava-o a correr, dançar, cantar ou servir como um escravo, enquanto as risadas eram mais um pedido de socorro do que diversão. Outras vezes, ele transformava a mesa em tribunal. Acusava alguém sem prova, inventava traições, exigia confissões. E o pior era que não importava o que a pessoa dissesse. A humilhação já estava decidida antes mesmo da primeira palavra. Mas o que ninguém esperava, e é aqui que a história fica sufocante, era o modo como Calígula estendeu esse terror para dentro das casas. Porque Roma não era feita só de política, era feita de famílias, nomes, heranças, reputações. E Calígula entendeu uma coisa simples. Se você destrói a honra de um homem em público, você destrói também a coragem dos outros que assistem. Segundo Dion Cássio, havia senadores que saíam do palácio com o rosto imóvel, mas por dentro completamente despedaçados, sabendo que no dia seguinte toda a cidade comentaria sua submissão, sua vergonha, seu rebaixamento diante do imperador. E então vinha a revelação, aquela que faz o estômago afundar. A humilhação não era só sadismo. Era estratégia. Era uma forma de governar sem precisar de exércitos em cada esquina. Se os homens mais poderosos da cidade podiam ser reduzidos a brinquedos, o que sobrava para o cidadão comum? Se um senador podia ser quebrado como um galho seco, qualquer outro romano aprenderia a andar com a cabeça baixa. Calígula estava reescrevendo a hierarquia de Roma com uma tinta mais cruel do que sangue, a tinta da vergonha. O alívio, mais uma vez, era apenas aparente. Quando o banquete terminava, alguns respiravam por terem saído vivos. Mas saíam diferentes, saíam menores. A elite romana começou a viver como prisioneira da própria imagem. E isso é o que torna esse crime imperdoável. Calígula transformou a honra pública em arma. Fez da reputação uma corda no pescoço de todo mundo. Só que, conforme o medo se espalhava, ele começou a ir além. Porque humilhar homens diante de outros homens ainda não era suficiente. Ele queria tocar onde doía mais. Ele queria entrar na intimidade, no sangue, no leito, no que para um romano era sagrado dentro de casa. Agora a história cruza uma porta que muitos romanos jamais ousariam encostar. Porque em Roma havia coisas que até um imperador deveria respeitar: o lar, a família, o leito, a pureza pública das alianças. Só que Calígula tratou tudo isso como cenário.
como se a intimidade de qualquer pessoa fosse um cômodo do palácio, aberto para seu passeio. E assim nasce o terceiro crime imperdoável: a violência sexual e a profanação das famílias nobres como instrumento de domínio. No começo, o clima era quase de normalidade disfarçada. Festas, jogos, cerimônias, casamentos selando alianças políticas, como sempre foi na elite romana. As mulheres da nobreza surgiam em público cobertas de joias, cabelos presos com precisão, perfumes caros tentando esconder o pavor. Os maridos, com togas impecáveis, fingiam serenidade. Porque a regra não escrita era simples: você não demonstra fraqueza diante do César. Só que, dentro de muitos desses homens, um medo novo crescia. Um medo que não era sobre morte. Era sobre impotência. Sobre não poder proteger o que consideravam seu. A tensão vinha quando Calígula começava a agir como se não houvesse fronteiras. Escritores antigos como Suetônio relatam que ele teria mandado trazer para perto de si esposas de senadores e nobres durante banquetes, avaliando-as como se escolhesse peças de um mercado, e então as levaria para fora do salão. E quando voltava comentando, rindo, fazendo observações como quem acaba de provar um vinho raro. Não era só abuso, era teatro. Ele queria que todos soubessem. Queria que os maridos ouvissem. Queria que a sala inteira engolisse aquele veneno sem cuspir. Mas o que ninguém percebia imediatamente era o quanto esse tipo de ato destruía Roma por dentro. Porque um império não é sustentado apenas por legiões. Ele é sustentado por pactos invisíveis, honra, alianças, confiança mínima entre as classes dominantes. Quando um imperador transforma mulheres em troféus e o casamento em piada, ele transforma a própria elite em inimiga silenciosa. E Calígula parecia querer exatamente isso. Uma Roma onde ninguém confia em ninguém. Onde cada senador se sente nu, exposto, vulnerável, e por isso, incapaz de agir. Então vem a revelação que deixa a história ainda mais sombria. Não era só desejo. Era uma linguagem de poder. Ele estava dizendo, sem palavras: nada é seu, nem sua casa, nem seu nome, nem seu corpo, nem sua família. Tudo pertence ao trono. E quando o trono fala assim, a cidade inteira aprende a viver como refém. Algumas fontes antigas ainda sugerem escândalos ainda mais extremos envolvendo sua própria família. Relatos que misturam política, propaganda e horror. E mesmo que parte disso seja exagero ou arma dos inimigos, o fato incontornável é este: o reinado de Calígula ficou marcado por uma atmosfera de profanação total, como se ele sentisse prazer em pisar em tudo o que Roma chamava de sagrado. E o alívio era quase nenhum. Porque como alguém se recupera de ter sua intimidade usada como espetáculo? Muitos voltavam para casa e encontravam silêncio. Um silêncio pesado, sem lágrimas, sem gritos, só o som do que foi quebrado por dentro. E a partir daí, uma coisa começou a acontecer em Roma. O medo deixou de ser só medo. Ele virou ódio contido. Um ódio que não podia ser dito, mas crescia em olhares, em portas fechadas, em reuniões discretas, em promessas sussurradas de vingança. E enquanto esse ódio silencioso fermentava por trás das portas fechadas, Calígula deu o passo que, para um romano, soava como blasfêmia e sentença de desgraça ao mesmo tempo. Porque uma coisa era um imperador ser cruel. Outra, muito mais perigosa, era um imperador declarar, com gestos, ordens e teatro, que ele não era mais um homem. Era algo acima, um Deus vivo. E assim nasce o quarto crime imperdoável: o delírio de divindade transformado em política. Uma afronta que fazia Roma tremer não só por medo, mas por superstição, por pavor do castigo dos céus. No começo, parecia apenas vaidade, aquela vaidade típica do poder. Mais estátuas, mais títulos, mais cerimônias. Mas havia um detalhe estranho: o brilho nos olhos de Calígula quando alguém o chamava de divino. Como se aquilo não fosse elogio, mas confirmação de uma verdade que ele já carregava no peito. Aos poucos, o palácio foi virando um templo particular. Tecidos roxos, coroas douradas, perfumes queimando como incenso,
guardas e servos se movendo em silêncio, como se estivessem dentro de um santuário. E o imperador, no centro, não como governante, como objeto de adoração. A tensão escalou quando ele começou a exigir isso dos outros. Não apenas respeito, devoção. Segundo relatos preservados por autores antigos, Calígula teria ordenado que sua imagem fosse venerada, que juramentos fossem feitos em seu nome como se seu nome tivesse o peso de Júpiter. Imagine o que isso significava para um senador tradicional, criado para respeitar os ritos antigos. Você entra em um espaço sagrado, onde seu avô jurou lealdade aos deuses de Roma. E agora é forçado a dobrar a cabeça para um homem de carne e osso, com um sorriso que pode virar faca a qualquer instante. E então, vem a revelação que muda a temperatura do ar. Calígula não queria apenas ser honrado como um deus. Ele queria substituir os deuses. Há relatos de que ele mandou construir pontes, passagens e cenários grandiosos para encenar sua superioridade sobre o mundo natural e sobre as profecias. Uma das histórias mais famosas, repetida por autores antigos, fala de uma ponte de barcos na Baía de Baiae. Uma faixa surreal de embarcações amarradas lado a lado, cobertas como estrada, para que ele atravessasse a água vestido com armadura, como se o mar fosse chão sob seus pés. Para o povo, aquilo era maravilha e pesadelo ao mesmo tempo. Parecia milagre. Mas tinha cheiro de desafio aos céus. Um homem tentando provar que domina o que nem os mortais deveriam desafiar. Mas o golpe mais cruel desse crime não era só a blasfêmia. Era o que vinha junto. Quando você eleva um homem ao nível de Deus, você também desumaniza todo mundo ao redor. Se Calígula é um deus, então os outros são o quê? Poeira. Insetos. Ferramentas. E isso abria espaço para qualquer atrocidade, porque agora não era mais um imperador mandou. Era um ser divino decidiu. E, numa Roma que acreditava profundamente em presságios, em castigos, em sinais no céu, essa encenação era uma arma psicológica devastadora. Ele governava usando a fé como corrente. O alívio vinha em forma de auto-engano. Alguns fingiam acreditar, outros fingiam apenas por sobrevivência. E muitos, por dentro, rezavam aos deuses antigos pedindo perdão por estarem participando daquele teatro. Porque para um romano supersticioso, a sensação era de que a cidade estava brincando com algo proibido. Como se cada estátua tradicional estivesse assistindo, imóvel, esperando o momento de cobrar. E é aí que a história vira de novo. Quando Calígula decide que é Deus, ele começa a exigir sacrifícios. Não necessariamente de animais, mas de dignidade, de riqueza, de obediência absoluta. E isso nos leva direto ao quinto crime imperdoável, aquele que não foi só crueldade pessoal, mas um ataque direto ao coração do império, capaz de arruinar a cidade e incendiar a elite por dentro. Roma à noite. Chuva fina batendo nas pedras das ruas. Guardas em silêncio sob os arcos. O povo dormindo sem saber que por trás das portas do palácio, um único homem estava sugando o sangue do império. Não com dentes, mas com decretos, confisco e chantagem. Porque o quinto crime imperdoável de Calígula foi o que fez a cidade tremer de verdade. Ele transformou o tesouro de Roma e a vida econômica do povo em brinquedo pessoal, usando a lei como faca para arrancar ouro, e a ameaça como recibo. No começo, parecia só extravagância de Mododiri, imperador jovem. Corridas de bigas mais caras do que nunca. Banquetes onde o vinho corria como rio. Presentes absurdos para aliados de conveniência. Obras grandiosas, projetos megalomaníacos, promessas de monumentos que fariam o mundo se ajoelhar. E por um tempo, Roma até aplaudiu. Porque o espetáculo distrai. O brilho engana. Só que espetáculo custa. E o dinheiro não nasce do mármore. A tensão chega quando o tesouro começa a secar. E aí, Calígula não corta gastos. Ele não recua. Ele avança. Como um homem que, ao ver o chão afundar, decide pisar com mais força. Segundo autores antigos, ele teria recorrido a acusações fabricadas e julgamentos oportunistas para confiscar propriedades de nobres e desafetos. De repente, uma herança era suspeita. Um testamento era inválido. Uma palavra dita anos atrás virava crime.
e o resultado era sempre o mesmo. Terras, casas, joias, tudo fluía para o centro do poder, como água escorrendo para um ralo. Mas o que ninguém dizia em voz alta era o método, medo com carimbo oficial. Quando um senador percebia que qualquer riqueza podia virar sentença, ele parava de ser cidadão e virava presa. Alguns começaram a fazer doações ao imperador antes mesmo de serem acusados, tentando comprar segurança com o próprio patrimônio. Outros aceleravam casamentos, transferiam bens escondidos, enterravam moedas como quem enterra a esperança. E Roma, pouco a pouco, virou uma cidade de gente rica com alma pobre. Posses que não podiam ser exibidas. Conforto, que não podia ser desfrutado, porque a qualquer momento o olhar do imperador podia pousar ali. E então vem a revelação que dá a sensação de soco no peito. Calígula não estava apenas roubando. Ele estava ensinando uma lição cruel, de que nada era realmente de ninguém. O império inteiro, em sua cabeça, era um cofre do qual só ele tinha a chave. Há relatos de que ele chegou a inventar novos tipos de taxas e cobranças, explorando até coisas pequenas do cotidiano, como se quisesse lembrar ao povo que a mão do César podia alcançar qualquer bolso. E quando a economia vira instrumento de humilhação, o medo se transforma em desespero. E desespero é combustível para a traição. O alívio? Curto. Frágil. Porque quem conseguia sobreviver a uma rodada de confisco sabia que outra viria. E é aqui que o fio invisível da história se estica até quase arrebentar. A guarda pretoriana, os homens armados que viviam ao redor do imperador, começou a perceber que aquele Deus não era eterno. Senadores começaram a entender que, se continuassem esperando, não sobraria dignidade, nem dinheiro, nem família para salvar. E o povo, mesmo sem acesso aos corredores do poder, sentia a cidade ficar mais pesada, como se Roma inteira estivesse prendendo a respiração. A partir daí, Roma começou a viver como quem dorme ao lado de um animal ferido. Tudo parece quieto. Até você perceber que o silêncio não é paz. É preparação. No palácio, as tochas continuavam acesas, os corredores continuavam cheirando a óleo, queimado e perfume caro, e os passos dos guardas ecoavam como martelos em pedra. Mas alguma coisa tinha mudado. A cidade já não tremia só por medo de Calígula. Tremia pela sensação de que o próprio império estava chegando no limite. Como uma ponte estalando por dentro, invisível, segundos antes de cair. Os dias finais do reinado, segundo as fontes antigas, foram marcados por um tipo de paranoia que não precisava mais ser disfarçada. Calígula parecia mais impaciente, mais agressivo, mais decidido a lembrar a todos que ele era intocável. E é justamente quando um tirano se acha intocável que ele se torna mais descuidado. Ele humilha um pouco mais. Ele exige um pouco mais. Ele ri alto demais. Ele anda com o peito aberto demais. E sem perceber, ele oferece aos inimigos a única coisa que eles precisam: oportunidade. A tensão cresce em detalhes pequenos, quase cinematográficos. Um olhar que dura tempo demais. Um guarda que responde, sim, César, com a voz levemente seca. Um senador que some de um banquete e ninguém pergunta por quê. O ar fica mais pesado. E o mais assustador é que Calígula, cercado de luxo, talvez tenha confundido silêncio com fidelidade. Porque quem tem medo não discute, quem tem medo, obedece. Mas chega um ponto em que o medo não some. Ele se transforma em outra coisa. Em decisão. Em lâmina escondida sob a toga. Há relatos de que a conspiração se formou no lugar mais perigoso possível, perto demais do imperador. Oficiais da guarda pretoriana, homens que conheciam os horários, os corredores, as portas, os hábitos. Homens que sabiam quando Calígula estava sozinho por um instante. Um dos nomes mais associados ao complô é o de Cássio Quéria, um tribuno que, segundo os autores antigos, teria sido alvo de insultos e humilhações repetidas do próprio imperador. E há algo profundamente humano e terrível nessa motivação. Não é só política. Não é só Roma. Às vezes, é um homem sendo empurrado além do limite, todos os dias, até o dia em que ele decide que a vergonha acabou. E então vem a revelação, não como um clarão, mas como uma porta se fechando. O momento em que Calígula caminha por um corredor do palácio,
Talvez voltando de jogos, talvez entre compromissos, e o mundo ao redor parece igual. Mas não está. Porque de repente, as vozes param. Os passos mudam. A presença dos guardas deixa de ser proteção e vira cercado. E quando a primeira lâmina encontra o corpo do imperador, a história não parece grandiosa. Parece íntima. Feia. Rápida. Como se Roma inteira, por alguns segundos, exalasse um ar preso há anos. Só que o alívio que muitos imaginaram não veio limpo. Porque quando um homem assim cai, ele não cai sozinho. A violência se espalha como faísca em tecido seco. O palácio vira caos. Corredores viram labirintos. Pessoas correm, outras se escondem. E o medo muda de dono, mas não desaparece. Alguns relatos antigos afirmam que não foi apenas Calígula que morreu naquele dia. Sua esposa e sua filha também teriam sido assassinadas, como se a lâmina não quisesse deixar sementes, como se a própria ideia de continuidade fosse perigosa. E isso é o que deixa um gosto amargo. Roma derrubou o monstro, mas no processo, mostrou que também podia ser monstruosa. E agora, quando você fecha os olhos e tenta imaginar o fim, a imagem mais forte talvez não seja a do corpo no chão. Seja a do palácio voltando ao silêncio depois. Tochas ainda acesas, sangue secando nas pedras. Estátuas de deuses olhando sem piscar. E lá fora, a cidade acordando sem saber se deve comemorar ou se deve rezar. Porque um império não se cura de uma febre assim de um dia para o outro. A pergunta que fica, ecoando como passo em corredor vazio, é simples e desconfortável. Calígula foi apenas um homem cruel? Ou foi o espelho de uma Roma que permitiu que alguém chegasse tão alto, tão absoluto, tão acima das leis, que só restou ao mundo derrubá-lo como se derruba um ídolo quebrado?